Salve, salve, meu amigo Vini, meu brother. E aí, meu parceirinho, tudo tranquilo contigo? Mais uma vez aqui então para gravar aquele vídeo esperto para você poder estudar aí, fazer as atividades e voar. É isso aí, voar. Rapaz, você tá cheio do din-din, hein, malandragem? Pois é, rapaz, eu vi lá, né? Tem uns peixinhos ali nadando, né? Aquele monte de nota de 100 lá naquele aquário bonito, né? Já não é nem mais um aquário, é uma piscina cheia de dinheiro, meu amigo. Depois você vê lá aquele negócio que eu te falei, hein? Me empresta 100zinho, eu tô precisando, rapaz. Professor ganha pouco. Brincadeira, meu amigão, brincadeira, tá? Desejo que você faça muito bom uso do seu dinheiro aí, que você faça bom proveito dele, beleza? Compre as coisas que você gosta e se divirta bastante com ele. Falou, meu brother? Seguinte, meu camaradinha, hoje a gente vai tratar do capítulo 22, do módulo 22 da apostila número 4, beleza? Que se chama Contrastes e Desigualdades Socioespaciais. Isso significa dizer que dentro de um mesmo espaço, dentro de um mesmo lugar, nós vamos ter diversas diferenças entre eles, tanto do ponto de vista do nosso uso, do uso que nós fazemos desses espaços, quanto também com relação às desigualdades que se dizem sociais. A gente vai perceber que existe dentro do mesmo espaço pobreza caminhando lado a lado com a riqueza, subdesenvolvimento caminhando lado a lado com o desenvolvimento. É muito contraste, muita desigualdade que existe. Mas nós vamos ficar aqui com dois temas, dois tópicos bem específicos desses espaços. Um é o chamado espaço público e o outro é o chamado espaço privado. Como eles são utilizados, quais são as normas de comportamento e de conduta que nós temos que ter quando estamos quando estamos utilizando os mais variados espaços. Vamos então à seguinte situação: pegar aqui o espaço público. A quem pertence esse espaço público? De quem é o seu controle? Bom, em primeiro lugar, um espaço público, ele pertence sobretudo ao Estado. E o que é o Estado? O governo em si. Então vamos pegar isso e trazer um pouco aqui para a nossa realidade, trazer aqui para uma escala local. O que isso significa? Nós temos o município de Araruama. E dentro do município de Araruama, nós temos diversos espaços por quais nós transitamos todos os dias. Um exemplo de um espaço público no município de Araruama que pertence à Prefeitura de Araruama, por exemplo, você deve conhecer muito bem. É a praça lá Menino João Hélio, ou, para os mais antigos, a Praça Antônio Raposo, um local público que pertence, que quem toma conta, melhor dizendo, é a prefeitura, mas que todos nós temos responsabilidades por ele. Por quê? Porque ele é aberto ao público. Desta forma, nós temos que preservar esses lugares. Ainda que nós não tenhamos a obrigação de exercer, por exemplo, os serviços de limpeza, porque tem pessoas que fazem serviço, nós temos que ter a consciência e o dever de manter esse local limpo. Ainda que nós não tenhamos a obrigação de consertar algum equipamento que ali está público, que pode ser um equipamento público, podem ser lixeiras, por exemplo, podem ser os bancos que ali estão, que a gente senta, podem ser os brinquedos, podem ser a academia que tem ali. Esses são os chamados equipamentos públicos que nós não temos a obrigação de consertá-los se eles apresentarem algum defeito, mas nós temos a obrigação de conservá-los.
E por que, professor, eu tenho obrigação de conservar algo que não é meu? Aí é que está. Ele pertence ao Estado, está sob o domínio do Estado, da prefeitura. No entanto, nós somos os chamados contribuintes, ou seja, nós é que pagamos para aqueles equipamentos ali estarem, por exemplo. Pois é, seu pai, sua mãe, você, toda a sua família, incluindo também as outras pessoas no qual eu estou incluído, nós pagamos por isso. Nós temos então uma participação direta. Então, zelar pelo bem público é como se fosse zelar, por exemplo, pela nossa própria casa. Por quê? Porque na sua casa você não compra as coisas, você não mantém as coisas em ordem funcionando. No lado público é a mesma coisa, você paga por isso, embora a gente não sinta, entre aspas. Tá certo, meu amigo? Uma outra situação é você respeitar os limites que existem dentro desses espaços. Ora, um parquinho para crianças não é local, por exemplo, para adolescentes, para adultos, para idosos. Não é que você não possa ir até esses locais, você pode. No entanto, você tem que saber que aquilo ali pertence a um outro grupo de pessoas. Um outro exemplo é você, por exemplo, também respeitar, quando você estiver na rua, por exemplo, andar nos locais adequados, andar na calçada, que é um local destinado para os pedestres. Uma outra situação bem importante são também os motoristas respeitarem os ciclistas, respeitarem os pedestres, não estacionar em locais proibidos ou que vão atrapalhar, por exemplo, a passagem das pessoas. E a gente vê isso bastante na nossa cidade. Pessoas, por exemplo, estacionando em local impróprio. Às vezes não é nem proibido, mas ele é impróprio, ele é inadequado. Porque existe uma coisa, meu amigo, chamado um direito de ir e vir, que todos nós brasileiros possuímos. Então nós não podemos ter a nossa liberdade de locomoção atrapalhada. Então a gente tem que ter um cuidado com tudo isso. A gente vê, por exemplo, muitas pessoas andarem com as bicicletas nos locais errados também. Bicicleta tem que seguir o ritmo do trânsito. Se o trânsito está indo para nesta direção, as bicicletas, as pessoas que estão de bicicleta não podem andar na direção contrária, tem que andar na mesma direção. Em Araruama nós temos uma limitação muito grande de ciclovias, para que essas pessoas que andam de bicicleta, que usam a bicicleta como seu principal meio de transporte, possam transitar. Então perceba que esses locais chamados públicos, eles pertencem à prefeitura, mas pertencem também diretamente a todos aqueles que estão ali os utilizando. Então é muito importante que a gente, dentro de um espaço público, a gente se coloque na seguinte situação: opa, esse tipo de atitude que eu quero tomar, a gente pensa assim, esse tipo de atitude que eu quero tomar, isso vai trazer algum tipo de problema para outras pessoas? Se as pessoas que estão aqui, se elas começarem a ter essa mesma atitude, isso de alguma forma vai trazer algum malefício, vai me atrapalhar de alguma forma? E aí, a partir desse pensamento, a gente toma a atitude correta, que é de fazer ou não fazer, analisando aí cada situação específica. Por exemplo, como é que a gente pode reclamar de alguém que foi atropelado, sendo que na rua você tem uma faixa de pedestre, que é justamente o local destinado para os pedestres. Aí uma pessoa quer atravessar fora da faixa e por algum motivo ela acaba sendo atropelada. Olha que coisa chata. Ela vai estar, além de machucada, com a perna quebrada, com o braço quebrado, por exemplo, todo ralado, ela ainda vai estar ainda errado. Por quê? Porque ela não utilizou o espaço público de maneira correta. Uma outra forma também são os espaços agora ditos privados, particulares. Que espaços são esses? Esses são os espaços, por exemplo, que representam a sua casa.
Dentro da sua casa, aí as normas, as regras, elas são diferentes, elas são outras. São as normas que são instituídas pelo seu pai, pela sua mãe, ou e pelas pessoas que estão aí, até mesmo você. Dentro, por exemplo, do seu quarto, você é a autoridade máxima. Mas existem outros espaços que são espaços chamados privados, particulares, mas que eles possuem um caráter público. Como assim, Vinícius? Um espaço que é particular e é público ao mesmo tempo. Ora, bolas, um banco, por exemplo, aonde as pessoas vão realizar diversas atividades. Um supermercado, olha lá, ele pertence a alguém, ele não pertence ao município, ele pertence a um indivíduo. E dentro daquele local que está aberto ao público, você precisa também respeitar o quê? As normas que ali estão. Quer outro exemplo? O shopping center. Quando você vai ao shopping, ele é aberto ao público. No entanto, eles possuem, entre outras coisas, o quê? Horários de funcionamento. Você não pode querer entrar no shopping, no supermercado, no banco, no comércio qualquer, no momento em que ele estiver o quê? Fechado. Por quê? Porque eles possuem normas que foram instituídas por aqueles que os construíram. Então nós temos dentro do mesmo espaço essas diferenças. Aí é que a gente tem que saber como nós vamos nos comportar em cada um deles. Isso é característica, particularidade, quando a gente vive, por exemplo, em sociedade, a gente vive em associação com outras pessoas. Então, a gente precisa respeitar esses limites. Então, a gente não pode se comportar da mesma maneira que você se comporta, por exemplo, em casa, na rua. Ou pelo menos a gente não deve fazer isso. Por quê? Porque você está ali transgredindo um espaço que ele é comum a todas as pessoas. Beleza, meu amigo? A gente então fica por aqui. Vou mandar aquela atividade esperta para você, tranquilo? E a gente vai se vendo, vai se falando. E olha só, hein? Cuidado, né, com aquele dinheiro. Guarda ele direitinho. Bota na carteira. Bota no cofrinho lá do porquinho. Bota na caixinha com cadeado lá. Beleza, meu amigo? Faça bom proveito dele. Tchau, meu brother, meu parceiro. Fui.